Quem era esse homem? E por que falar dele relacionado ao coração grande? Quem era esse homem? Filho de Alfeu, segundo a tradição, eu vou começar por ela, filho de Alfeu, e Maria Cleófas. Se vocês analisarem, nesse histórico que aparece aí, esse homem, Tadeu, ele nasceu na Galileia, em Caná da Galileia, fazia parte da Palestina, e ele era filho desse Alfeu, que era Maria, que era também casado com Maria Cleófas, né? E aí vocês podem observar que a tradição diz que ele era irmão de José, e a mãe ou a esposa Maria Cleófas, ela era prima de Maria, isso conforme a tradição. Esse Tadeu, ele teve 3 irmãos, Simão, Tiago, José e também Maria Salomé. Dizem que a Maria Salomé, ela era a mãe de João Evangelista e também de Tiago Maior. Mas isso aqui só são tradições, ok? Alguns estudiosos, falando desse nome, vamos lá, o nome Tadeu, do grego Tadaios, meus irmãos, é até um significado incerto. No siríaco é falado de seio, o nome dele, ou bico de seio, no siríaco. Essa palavra lebeu também tem quase o mesmo significado. Quando você vai para o siríaco, que fala de seio, está falando de carinho. Olha aqui para você começar a entender como era o nome desse homem. Tadaios, que diz que era de uma forma incerta, siríaco. Siríaco vai dar o sentido de seio, ou bico de seio, mas está falando do peito, que quer dizer carinho. Mas no aramaico é coração. Olha, esse nome Tadeu, no aramaico ele vai ser coração. E no grego quer dizer coração grande. Digam comigo, coração grande. Vamos lá bem forte, como é que está dizendo aí? Coração grande. Coração grande. Há muitos mistérios que cercam a vida desse Tadeu, que também era conhecido como Lebeu. Mas alguns dizem que Tadeu, Lebeu, era o mesmo Judas. Judas que escreveu aquela epístola conhecida como Judas. Alguns dizem que ele é chamado de São Judas Tadeu. Por isso que eu comecei falando aqui no início sobre esse homem. São Judas Tadeu. Se você pegar, ele aparece em Marcos 3,18, ele aparece em Mateus 10,3, mas na lista de Lucas e de Atos 1,13, e nós vamos conferir isso, coloca aí Lucas 6,16, para a gente ter uma ideia aqui, vamos lá. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. O anterior, coloca aí o 15, vamos lá. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, isso. E Simão, chamado Zelote. Está vendo? Então vocês podem observar aí, nessa, coloca pelo 14, é melhor o 14, verso 14. Coloca o 14 aí, para observarem. É só voltar, é bem mesmo, 14, vai. Simão, olha aí, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Isso, pode ir agora, vai seguindo. Mateus e Tomé, sim. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Pronto. Vocês podem observar que aí nessa lista você não vai encontrar ele, mas você vai, Atos 1,13, coloca aí Atos 1,13, você vai encontrar nessa lista. Eu tenho que dar esses detalhes, irmãos, para que vocês entendam. Vai, como é que diz? E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, olha, João e André, isso. Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, sim. Tiago, filho de Alfeu, isso. Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Pronto. Veja que aí ele está aparecendo como Judas e não como Tadeu. Vocês observaram que nas duas listas, todos os demais apóstolos aparecem com o mesmo nome, mas nessa Lucas e em Atos, ele não aparece com o nome Tadeu ou o nome Lebeu. Aparece como Judas,
ok? Alguns vão discordar disso, mas eu estou explicando aqui porque você precisa analisar isso. E aí, quando você vai para Lucas, aliás, João 14, 22, vamos ler essa referência. João menciona esse Judas, vai lá. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Olha aí, isso. Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Aí o que acontece? Como é o significado do nome Tadeu? Quem se lembra qual é o significado de Tadeu? Eu falei agora há pouco, qual é o significado de Tadeu? Coração grande. Observem que se esse aí for o próprio Tadeu, quando Jesus estava falando coisas maravilhosas que ele haveria de revelar aos seus discípulos, então entra em cena esse Judas, não Iscariotes. E ele abre a boca e diz: Jesus, tu irás mostrar a tua grandeza, a tua glória para nós e para o mundo não. Perceba que se esse Tadeu aí for esse Judas, esse homem, ele tinha um coração grande, um coração cheio de amor, porque ele não pensava só em si. Ele não queria os benefícios espirituais apenas para si. Ele queria que o mundo alcançasse também a revelação perfeita de Jesus Cristo. Aí no versículo 23, pode mostrar aí, Jesus ele vai dizer, olha o que Jesus diz para ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Então, observem que ele responde, Jesus, não, Judas, eu vou falar a minha palavra, e aquele que ouvir e guardar, o Pai também irá se revelar para tal pessoa. E o que seria, pastor Zéu, o Tadeu e o Lebeu? Dizem que não seriam nomes, seriam apelidos ou sobrenome, que era aplicado a ele para diferenciar de Judas Iscariotes. Então, observem bem que eles fazem essas duas colocações. Esses dois nomes, Tadeu e Lebeu, não seria nome, ou um apelido, ou seria sobrenome. Por isso que a Igreja Católica, ela usa São Judas Tadeu. Então, é dessa forma que você pode entender esse homem. Então, nós falamos sobre a origem dele, falamos sobre a família, quem eram os pais, onde ele morava e o significado do nome dele. Mas aí vem o mais interessante. A tradição diz que Tadeu era, depois da ascensão de Cristo, que ele foi para os céus, o evangelho começou a se expandir. Ele começou a pregar na Galileia, ele começou a pregar em outras cidades. E ele começou a espalhar o evangelho, Galileia, Samaria e outras regiões judaicas. Mas dizem que ele viajou tanto que ele chegou na Síria, pregou na Armênia, pregou na Mesopotâmia, atual Irã. Ele saiu pregando a palavra. E a tradição diz que esse homem, ele faz valer jus ao nome dele. O coração dele era tão grande por Jesus, era tão grande pelo amor a Cristo, que ele pregava de modo enérgico, ele pregava com fibra, ele pregava com ousadia. E quando ele está em uma determinada região pregando, muitos pagãos se voltaram e aceitaram a Cristo como Salvador. Muitos pagãos se voltaram para Cristo, aceitaram a Jesus como Salvador. E ali próximo ele encontra Simão, que passa a ser um companheiro dele, porque nós podemos analisar pela história que Simão ele tinha evangelizado o Egito, e agora ele se encontra com Tadeu, e ambos continuam a fazer a obra. De repente o povo da cidade, alguns se revoltam, e pegam os dois e levam presos, levam para o templo que era consagrado e dedicado a Diana, e lá eles amarram a Tadeu e vão matar ele, vão matar com um martelo. A forma que ele vai ser morto é cruel, é desumana, é horrível. Mas dizem que quando ele estava amarrado no templo, ele olhou para duas estátuas que estavam no templo e disse assim: olha, 2 demônios vão sair daquelas estátuas, nesse momento que eu estou aqui amarrado,
para vocês saberem que os ídolos de vocês não valem nada, os ídolos de vocês são fachadas e obras demoníacas. 2 demônios vão sair daquelas estátuas e vão quebrar tudo que há dentro desse templo. E eles começaram a sorrir dele. A tradição diz que os 2 demônios saíram daquelas estátuas e quebraram todas as estátuas de ídolos que haviam naquele templo, e que o povo saiu correndo, para provar que esse homem, ele tinha uma autoridade espiritual. Mas aí esse homem, ele morre de modo cruel e se torna um mártir da palavra e da pregação. A imagem que se tem dele é segurando um livro, se referindo à palavra de Deus, e também, junto ali você pode encontrar um objeto como se fosse um martelo, mostrando a forma que ele pereceu. Então aqui você tem todo um retrato desse homem, cujo nome, Tadeu, quer dizer coração grande. Ele era um homem que tinha um coração grande, porque ele disse para Jesus: e os outros não vão ver a tua revelação? Baseado nisso tudo, a conclusão que eu cheguei com pouco que temos sobre ele, é que quem tem coração grande deseja que todos sejam salvos. É a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para os irmãos esta noite. Esse Judas, ou Tadeu, ou Lebeu, ele diz: Senhor, e o mundo também não vai ter revelação de ti? Crente que tem coração cheio do amor de Deus, coração grande, ele deseja que todas as pessoas, as mais miseráveis, desgraçadas, sejam salvas. É.